Aleluia. Continue glorificando o Senhor. Continue exaltando o seu santo nome. Porque Ele é o único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glorifique-o, exalte-o. Louvado seja, Senhor. Louvado seja, Deus. No meio da congregação dos santos, dos justos, ó Pai, seja edificado, Senhor. Cada coração aqui na Tua presença, Deus. Que o Teu santo nome seja glorificado, Pai. Recebe adoração, recebe louvor, Senhor. Receba as nossas vidas na Tua presença, Senhor. Abra os nossos olhos para contemplar o Senhor, Deus. Nesse momento, Deus, meu coração, Deus, cai por terra em nome de Jesus. Nesse momento, Deus, nossos olhos, Deus, estão limitados, ó Pai, na nossa própria força, cai por terra em nome de Jesus. Os nossos olhos agora possam se estender, Senhor, aos céus, ó Pai, ver a Tua grandeza, ó Pai, a Tua majestade, aquele que é desde o princípio, o grande eu sou, o libertador, o nosso Salvador, aquele que nos amou com amor tão precioso, ó Pai. Senhor, que os nossos olhos contemplem, Senhor, a Tua glória, ó Pai. Que sejamos prostrados diante de Ti para Te adorar, Senhor. Derrubados aqui, Senhor, na Tua presença, para sermos levantados pelo Espírito Santo, contemplando, glorificando o Teu santo nome, ó Pai. Louvado seja. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, da alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glorifique. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, que Ele é da alegria de toda a terra. Só Tu és, ó Pai. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vemos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Tu estás no céu, Senhor, mas também está aqui no meio de nós, ó Pai. O teu poder, Senhor, é tão grande, ó Pai, que não há limites, ó Deus, para a tua presença, Senhor. Não há barreiras para a tua presença, Senhor. Onde quer que estejamos, ó Deus, ali também o Senhor está, ó Pai. Oh, tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa esperança, Jesus Cristo. Louvado seja teu santo nome. Tu és motivo de alegria, tu és motivo de esperança, Deus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Por cada promessa cumprida, Senhor, neste mundo, ó Deus. Cada palavra, Senhor, que se cumpriu, ó Deus. Seja glorificado o teu santo nome. Isso nos dá esperança, ó Deus, de saber, ó Deus, que um dia estaremos contigo, ó Pai. Ainda que haja lutas, ó Deus, ainda que haja muitas coisas, ó Pai, a acontecer, ó Deus. Oh, Pai, ainda que venha a morte, ó Deus. Se cremos no Senhor, estaremos contigo, Deus, pela eternidade. Louvado seja, mantenha-nos firmes no Senhor, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Louvado seja, agradecido seja o teu santo nome. Bendito seja o Senhor, ó Pai, pelo teu amor derramado, pela tua graça e pela tua misericórdia. O menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Os céus começam a se abrir, toda
nossa esperança. Oh, nós aguardamos esse dia, Senhor. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Que nós sejamos a tua noiva, Senhor. Purifica-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Deus. Limpa-nos, ó Pai, tira de nós as manchas do pecado, Senhor. Tira de nós as manchas do pecado, Senhor. Dá-nos, ó Deus, novas vestes, ó Deus, para encontrarmos contigo, Senhor, purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Oh, Espírito Santo, vem sobre a igreja do Senhor. Vem sobre nós e nos transforma nessa igreja que será levada por Cristo Jesus. E pela eternidade, ó Deus, viver na glória do Senhor. Lugar eterno, santo, santo, santo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Senhor, não deixa, ó Deus, não deixa, ó Pai, que nos acomodemos, ó Deus, deste mundo, ó Pai. Não nos deixa, ó Deus, acomodar, Senhor, com aquilo, ó Pai, que é religião, Senhor. Não nos deixa acomodar com a vidinha, Deus, que nós temos vivido, Senhor. Porque o Senhor tem muito mais para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. A Tua palavra diz que são grandes coisas, ó Deus. Coisas grandes e firmes, ó Pai. Coisas inabaláveis que o Senhor tem preparado àqueles que o buscam, ó Pai. A Tua palavra diz que não passou, Senhor, pelos olhos do homem, nem por seus ouvidos, nem entrou no seu coração o que o Senhor tem preparado, ó Pai. Coisas, ó Deus, inesperadas, ó Pai. Coisas incríveis. Que nós possamos viver buscando essas coisas, ó Deus, a Tua vontade em nós, ó Pai. Sabendo que a vida que nós vivemos, ó Deus, ainda é pouco, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Oh, Senhor, nos leva no além, Senhor. Faz queimar sobre nós o fogo do Espírito Santo, ó Pai. Incendeia a Tua igreja, Senhor. Faz queimar aqui o fogo do Espírito Santo. Incendeia os nossos corações. Não nos deixe ser tomados pela frieza deste mundo, pela frieza dessa geração, deste século que nós estamos, ó Pai. Oh Deus, que a frieza, Deus, que a Bíblia relata, ó Pai, que viria no fim dos tempos. Que não seja a frieza que tome os nossos corações, mas que o fogo do Espírito Santo nos acenda, ó Pai, para que possamos vencer, resistir até o fim, Senhor. Há muito mais que isto, Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isto, Espírito Santo, esperamos por Ti. Enche-nos outra vez.
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu entregue os meus bens aos pobres, faça de tudo por todos, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu entregue o meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, eu nada serei. O fruto do Espírito Santo é amor. Contém paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há poderes, não há potestades, não há principados. O fogo do Espírito Santo pode se manifestar de muitas formas, mas há uma coisa que não pode estar longe da manifestação do Espírito Santo, e é o amor do Senhor sobre nós. É o amor do Senhor sobre as nossas vidas, que transborda sobre a vida de cada um, sobre a vida dos irmãos, que nos faz amar os outros, os perdidos, os cativos, os aprisionados do diabo. Oh Senhor, gera em nós esse amor. Vem queimar em nós este fogo, Senhor. Como foi falado aqui, Senhor, esses dias, o fogo do primeiro amor, ó Pai. A chama ardente, ó Deus, que nos leva, Senhor, a fazer a Tua vontade. Não importa o que aconteça, Senhor. Queima-nos com o Teu fogo, Senhor. Acende, Senhor, a chama dentro de nós. Sejamos como o altar do Senhor, Deus, como uma chama eterna que jamais se apaga, ó Deus. Vem sobre nós, ó Deus. Vem sobre nós, ó Deus. Vem, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo Teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo Teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo Teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo Teu nome. Fogo de Deus, acende em nós paixão pelo Teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor. Fogo de Deus, acende em nós paixão pelo Teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, do Teu amor. Que essa igreja, Deus, seja conhecida pelo amor do Senhor, ó Pai, pela piedade, pela misericórdia, pela compaixão. Podemos ser conhecidos de várias formas, ó Deus. Talvez milagres aqui acontecendo, Senhor, pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos, ó Deus. Mas o que adianta todos esses poderes, ó Pai, se não manifestarmos o Teu amor, ó Pai? Se não conseguirmos, ó Deus, reproduzir, ó Pai, o amor que nos alcançou de forma tão graciosa, ó Pai, o que será das nossas vidas, ó Deus? Nos faz transbordar desse amor, porque nós precisamos, Senhor. Vem com o Teu rio, Senhor, nessa noite sobre as nossas vidas, ó Pai. E enche este lugar, Senhor, enche este lugar, Senhor. Transborda neste lugar aqui, Senhor. Sejamos inundados, ó Deus, pela Tua presença, Senhor. Sejamos chamados, ó Deus, nessa noite, ó Deus, para as águas mais profundas, ó Deus, de intimidade contigo, Senhor. Até que os nossos olhos se abram, sejamos despertados, ó Deus, às coisas mais profundas do Senhor, ó Pai. Oh Deus, tudo aquilo que o Senhor tem reservado no Teu coração, Senhor, para ser revelado, Senhor, através ainda de nós, este mundo, ó Pai. Que sejamos preparados, ó Deus, em nome de Jesus. Que do Teu trono de glória, Senhor, seja derramado sobre nós a Tua misericórdia, ó Pai. Como os rios, ó Deus, de águas vivas, ó Pai, toca os nossos corações, Senhor, nessa noite. Sejamos, ó Deus, vivificados, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, ó Deus. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, ó Deus.
no Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Creia no Senhor, creia no Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Dá-nos a beber desta água, Senhor. A mesma água que se ofereceu, Deus, para aquela mulher, ó Pai, samaritana, na beira daquele poço, Senhor. Oh, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passa aqui, Senhor, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Peça ao Senhor, peça ao Senhor que lhe dê de beber dessa água preciosa. Ah, peça ao Senhor que lhe dê de beber dessa água, para que não mais tenhamos sede, mas que agora sejamos também fonte de águas vivas, que do nosso interior fluam rios de águas vivas. Mas primeiro nós precisamos chegar até a fonte de Cristo Jesus. Fonte preciosa é essa, de eternidade, a sua palavra, a sua presença, os teus ensinos, a vida do Senhor sobre nós. Faz fluir, tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, ó Deus. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero beber do rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero
fonte, Senhor. Tu és um rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és um rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és um rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és um rio, Senhor. Oh, Senhor, que nessa noite, ó Pai, sejamos cheios, ó Deus, cheios do Senhor, ó Pai. Que saiamos daqui, Senhor, transformados, ó Deus, pela Tua presença. Inunda-nos, ó Deus, com a Tua palavra, Senhor, e enche os nossos corações de esperança, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a esse Deus Todo-Poderoso. Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos o privilégio hoje de começar de maneira diferente, e eu confesso aos irmãos que eu senti muito bem estar um pouco mais próximo dos irmãos aqui à frente, quando nós pudemos, sem a ajuda dos instrumentos, louvar ao Senhor, dizendo que o nosso desejo é adorá-lo em espírito e em verdade. E eu senti algo muito bom hoje, e isso eu sei que vai ser diferencial na minha vida. Eu creio que muitas vezes nós perdemos esse valorizar, primeiro, estar cultuando a Deus com os irmãos, e segundo, os próprios irmãos que são bênção nas nossas vidas. Irmão, se você quiser ter o irmão Pedro Nogueira na sua vida, você tem que amá-lo com esse tanto de defeito, com esse tanto de problema. Mas o interessante é que essa é a proposta de Deus, não é? Que nós nos amemos. Então, que Deus te abençoe, e eu declaro que essa igreja, ela é muito importante na minha vida. Nós, como os irmãos, eu creio que há uma atmosfera de adoração muito especial quando nós estamos juntos. Vale a pena. Visitante, primeira vez aqui, tem alguém? Primeira vez no templo da Igreja Batista do Kennedy? Deus abençoe. É a nossa irmã. Está junto aí, passando a luta, né, irmã? Na casa de apoio, passando a luta, mas Deus está na frente. Amém? Deus te abençoe, sinta-se bem no nosso meio. Meus irmãos, você que tem o chamado de Deus para a capelania hospitalar, procure a pastora Joelma, se possível ainda hoje. As inscrições estão encerrando. Dia 11 nós teremos um curso aqui nessa igreja, que irá das 8 da manhã às 17 horas, tá? Um curso intensivo, teria que ser mais tempo, mas nós teremos aqui uma palestra do pastor Luiz, a irmã Francisca também vai dar uma intervenção na parte da manhã, dos cuidados, das dificuldades, do que a medicina enxerga que deve ser uma visita hospitalar. Então, é muito importante que você que tem esse chamado do Senhor, você procure a pastora Joelma ainda hoje, e faça a sua inscrição. Eu quero dizer a vocês que nós temos conversado muito aqui sobre fidelidade ao Evangelho da Graça. Nós temos visto coisas que não têm sido o Evangelho da Graça. Nós temos presenciado muitas formas litúrgicas em que Cristo não é o centro, que a cruz não é o centro, que a palavra não é o centro e que o homem é o centro. E eu queria pedir a permissão do Senhor. Hoje, antes de ler o texto, de fazer a introdução, eu queria pedir a permissão do Senhor para falar de algo maravilhoso, mas que eu não tenho condição nenhuma de falar. O meu coração está queimando por esse assunto. Eu acordei bem de manhã, não sei que dia que foi, eu falei para minha esposa: Deus está me falando alguma coisa especial, eu preciso levantar e preciso escrever o que Deus está me falando, mas eu quero ser coerente com a palavra, eu não quero desviar da palavra, por isso eu tremo aqui nesse lugar, eu fico assim, bastante tenso aqui nesse lugar, porque eu vou falar de algo que é perfeito, sendo eu imperfeito, miserável e pecador. Então, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus,
Quanto privilégio nós temos de conhecer da Tua palavra, quanto privilégio nós temos, Senhor Deus, de ser alcançado pela Tua salvação, quanto privilégio nós temos de poder, ainda nesta vida, Te servir, Senhor Deus, como peregrino, como forasteiro em terra estranha, mas com o privilégio de ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Senhor Deus, eu sei que há irmãos aqui que ainda não tiveram uma decisão em Cristo Jesus, que ainda não foram alcançados pela graça, mas quem sabe será hoje, Senhor Deus, quem sabe será hoje a mudança definitiva nessa vida. Então nós suplicamos no nome de Jesus, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e revele o Teu Evangelho essa noite, Senhor Deus, e que essa pessoa pela fé possa ir a Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar cada etapa desse culto, que tem sido bênção para todos nós, mas nós queremos agora a revelação da Tua palavra. Não há condição no Teu servo de falar de algo perfeito, a não ser que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia da minha vida. Senhor Deus, que flua aqui somente o Teu querer. Senhor Deus, todas as imperfeições que o Senhor sabe que há em mim, que possam ser supridas na força do Teu amor. Senhor Deus, que as interpretações que os irmãos vão ter aqui também, cada um vai receber no seu coração, cada um vai fazer um balanço da sua vida, que tudo possa ser conduzido pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que os corações sejam alimentados pelo poder do Teu Evangelho, Senhor Deus. Nós não viemos aqui para ser mimados, nós não viemos aqui para ser elogiados, nós não viemos aqui, Senhor Deus, para ser massageados, Senhor Deus, mas nós viemos aqui para ser confrontados com a Tua verdade. Senhor Deus, a Tua palavra produz mudança nas nossas vidas, e toda mudança que é produzida pela palavra nos leva mais próximo da Tua verdade e mais submisso à Tua pessoa. No nome de Jesus, nós queremos ser santos, Senhor Deus, nós queremos crescer em santidade, nós queremos alcançar aquele propósito que o Senhor tem para cada um de nós, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria falar sobre olhar para a cruz, eu queria falar sobre a suficiência da cruz. Nós temos visto e ouvido coisas que não dizem respeito à cruz de Cristo. Quando eu falo cruz, não é uma cruz com Jesus morto, pendurado numa madeira, e nós nos prostrarmos diante dela, não. Quando eu falo cruz, é Cristo Jesus, num sacrifício perfeito, consumado ali na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. Meus irmãos, eu quero avisar você sobre alguns assuntos. Primeiro, não há indiferença ante a cruz. Todos vocês que estão aqui sendo apresentados ao Evangelho semana após semana, vocês jamais ficarão indiferentes diante da cruz de Cristo. Ou vocês serão salvos por ela, ou vocês continuarão condenados por ela. Não há como estar em cima do muro, não há como ouvir a mensagem da cruz e ficar sem nenhuma interferência na sua vida. Segundo, não há como alcançar a verdadeira vitória fora da cruz. Todos nós queremos vitórias, mas é interessante que quando nós falamos em vitória, os nossos corações tendem a buscar vitórias aqui nessa vida. É muito bom quando você conquista aqui nessa vida alguma coisa, que Deus, pela sua misericórdia, também te abençoa com muita coisa. A Fabi está alegre, porque Deus abençoou o casamento do Cláudio, então eles estão alegres, isso também é lícito diante do Senhor. Mas quando nós pensamos na verdadeira vitória, que é a vitória onde nós estávamos condenados e pela cruz nós somos atraídos e salvos, é uma vitória que ela não apenas será por essa vida, mas por toda a eternidade. A outra coisa, que nós não podemos ficar indiferentes, é o preço que foi pago na cruz. Meus irmãos, as pessoas tendem a olhar um Jesus sofrido, moído, todo sangrando na cruz, e elas não entendem o preço que foi pago naquela cruz. Elas não entendem que Jesus nos substitui ali. Elas não entendem que nós fomos comprados não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro, e um Cordeiro santo, sem jamais ter pecado. Outra coisa, só há uma verdadeira mensagem, a mensagem do Evangelho, que nos revela a graça, através da cruz de Cristo. Eu não sei que tipo de mensagem você procura quando você entra num templo, ou quando você procura na internet uma mensagem, que tipo de mensagem você procura? Mas é interessante que pelo título
das mensagens, eu descarto a maioria delas. Depois, pela pessoa que também está falando, eu já descarto outra maioria delas. Porque eu preciso ser tocado pela palavra de Deus, e para que eu seja tocado, eu preciso da verdade do Evangelho. O Evangelho sem cruz não é Evangelho. O Evangelho sem o sacrifício do Cordeiro não é Evangelho. Então, qual o real valor da cruz na sua vida? Quando você entrou nesse templo, o que te atraiu aqui? Quando você entrou nesse templo, você entrou porque você está com um problema lá fora, e você quer que Deus resolva o seu problema, e você vai embora, e quando resolver esse problema, você não vai voltar aqui. Quando você entrou nesse templo, o que você esperou? Você olhou para o real valor da cruz na sua vida? Você notou que um inocente foi morto porque eu e você pecamos? Você notou que sem a cruz nós continuamos condenados? O que a cruz mudou na sua vida? Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz. O diabo também crê. Mas se você crê, treme e se entregou a Ele, quais as mudanças foram produzidas na sua vida através da cruz de Cristo? Ou nada mudou? Olha, para mim não mudou nada, eu continuo sendo o mesmo. Eu não mudei. A cruz não fez nada na sua vida. Você ainda não teve um encontro real com Cristo Jesus. Eu anotei algumas coisas aqui que Deus me mostrou, e eu fiquei profundamente tocado. Eu não quero que você seja tocado como eu fui tocado. Eu não vim aqui com esse objetivo. Eu só queria falar algumas verdades que Jesus me revelou, confirmou, trouxe ao meu coração, e que me é suficiente para viver nessa vida. O que a cruz mostra para nós? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo de número 14. Falei para o Barreto 12, mas é 14. O irmão Barreto, quando nós estamos no ônibus, ele senta atrás de mim e fala assim: me passa a colinha de hoje. Então eu já tenho que passar a colinha para ele vir lendo no ônibus. Só que eu enganei e passei o texto errado. Por isso que não é bom colar, né, irmão? Gálatas 6, 14. Gálatas 6, 14. Diz a palavra do Senhor: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? É forte esse texto? Mas longe esteja de mim gloriar-me, e aqui no sentido de orgulhar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meus irmãos, a cruz de Cristo é algo que vai além do nosso entendimento. É algo que, se não for a misericórdia de Deus e o Espírito Santo, nós jamais conseguiremos alcançar tudo aquilo que a cruz tem para nos dizer, tudo aquilo que o sacrifício de Jesus na cruz tem para nos dizer. Muitas vezes nós somos muito simplórios. Eu já sei que o Evangelho é arrependimento, é crer no Senhor Jesus e ser salvo e morar na Jerusalém celestial. Mas vai mais, vai além. Algumas coisas eu aprendo que a cruz mostra para o homem. Primeiro, o amor indescritível e imensurável de um Deus longânimo, compassivo, paciente, benigno, bondoso, misericordioso, gracioso, santo, santo, santo. Meus irmãos, Deus resolve amar a mim e você. Deus, Ele quis nos amar. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança para ter o quê? Uma convivência com Ele.
Ele plantou um jardim e pôs para que o homem cuidasse, e na volta do dia, ele tinha um encontro ali com Adão. Mas o homem resolveu pecar. O homem não estava contaminado com o pecado, o homem tinha vamos dizer, ele poderia pensar, ele poderia negar, ele poderia tomar decisões, e ele tomou a decisão equivocada. E o homem pecou e foi destituído da glória do Senhor, foi mandado embora da presença do Senhor, e ele agora é um homem manchado pelo pecado, e nós também somos assim. É interessante que Deus resolve amar homem como eu, homem como você e mulher como você. Deus resolveu amar, não porque você era bom, não porque eu era bom, mas Ele resolveu nos amar sendo nós ainda pecadores. E muitas vezes nós não entendemos porque o nosso amor, ele não é nem indescritível e nem imensurável. Nós amamos se as pessoas nos amam. Nós amamos aqueles que nos fazem bem. Nós estamos fora da palavra quando procedemos assim. Nós precisamos amar incondicionalmente. A palavra diz que nós temos que amar o nosso irmão. E é interessante, ela vai além. Você precisa amar o seu próximo. Às vezes nem é irmão na fé. E Deus mostra esse amor. Deus não só mostra esse amor, não só fala desse amor, não só escreve desse amor através do seu Espírito na palavra, mas Ele prova o seu amor. Ele prova o seu amor justamente enviando o seu Filho unigênito. Meus irmãos, será que nós entendemos o amor de Deus nas nossas vidas? Será que nós entendemos nosso estado de miséria e de pecado diante de um Deus santo e poderoso, e Ele assim mesmo resolveu nos amar? Será que nós entendemos que Ele resolveu amar um povo e conduzir esse povo no deserto por 40 anos? Mostrando a esse povo as maravilhas, os prodígios, os sinais e a presença de um Deus santo com um povo murmurador, pecador, blasfemador. E Deus então, Ele não deixa esse povo. Quando Ele fica bravo com esse povo, Ele diz: Moisés, eu vou destruir esse povo. Moisés fala: não. O povo que queria matar Moisés, e Moisés intercede por esse povo. Diz: Senhor, o que os nossos inimigos pensariam? Que o Senhor tirou esse povo da escravidão, fez cruzar o mar, e agora o Senhor deixa perecer, porque o Senhor não consegue concluir a missão com esse povo. Deus ama esse povo. Deus nos ama ainda mergulhados no pecado. Mas não é aquela pregação: Deus ama o pecador, fica tranquilo, continue pecando. Não. É que Deus não nos deixou de amar quando estávamos no lamaçal do pecado. Deus não nos deixa de amar quando porventura pecamos contra Ele. É interessante que as pessoas pensam: eu pequei contra Deus e agora Ele não me ama, eu perdi a salvação, aí eu vou lá e agora acerto com Deus, agora Deus me salva de novo, e depois daqui a pouco eu peco e Deus me joga fora de novo. Não é assim que funciona. Deus nos ama, e é interessante que Ele dá uma palavra: se porventura pecares, há um advogado, Jesus Cristo. Meus irmãos, se vocês pecarem, confessem ao Senhor, arrependam-se do seu pecado, e você ainda tem o amor de Deus sobre a sua vida. Pode ficar tranquilo com isso, não tranquilo com o pecado, mas tranquilo com o arrependimento, e que o amor de Deus está sobre a sua vida. Agora, uma coisa que nós não entendemos, é que Deus seria extremamente justo, se Ele chegasse aqui hoje, e falasse: vocês todos, inclusive o pastor da igreja, vai para o inferno. Ele ainda seria justo. Às vezes a gente tenta entender o amor de Deus com a razão humana, mas o que nós merecemos é a condenação. Nós só não a temos por causa da graça, um favor imerecido de Deus. Se a graça não estiver sobre a nossa vida, se esse amor indescritível, imensurável não estiver sobre a nossa vida, nós seríamos lançados ao inferno. E se nós fôssemos lançados ao inferno, mesmo com a nossa declaração de fé, ainda assim Deus seria justo, porque o nosso merecimento é esse. Agora, se eu mereço o inferno, Deus vem com seu amor,
olhando para a minha vida, um coração pecador, um coração miserável, e Ele me tira da condenação, me coloca sobre uma rocha, e me faz um homem livre do pecado, como não servir a esse Deus? Como não notar que é um amor do qual eu não sei, ao menos, falar, quanto mais esquadrinhar? É esse Deus a quem você serve? A cruz me mostra isso. Quando eu olho para Jesus na cruz com os olhos da fé, eu vejo um amor que eu não sei medir e que eu não sei descrever, porque só nele há este amor. E eu creio que nós seríamos crentes melhores se nós entendêssemos verdadeiramente o amor de Jesus na cruz do Calvário. A segunda coisa que eu noto aqui, eu olho para a cruz com os olhos da fé, e quando eu vejo Jesus sozinho, recebendo a punição que seria minha, e que mesmo eu tendo essa punição na cruz, eu ainda seria enviado ao inferno, mesmo que eu fosse pregado a uma cruz, eu ainda assim seria enviado ao inferno. Quando eu olho para Jesus na cruz, quando eu celebro a ceia do Senhor, eu vejo a gravidade do pecado. Meus irmãos, o pecado tem sido tratado hoje pela igreja como um detalhe, como algo tranquilo, como algo assim, sem problema algum. Mas notem bem, vamos voltar lá no Éden. Adão pecou uma vez. O que aconteceu com ele? Foi expulso da presença de Deus. Quantas vezes nós pecamos essa semana? Quantas vezes nós transgredimos a palavra do Senhor essa semana? Quantas vezes nós pecamos sem notar a gravidade do nosso pecado, sem notar que o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, se não me engano, 2, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação de você e Deus. E muitas pessoas, dentro de uma igreja evangélica, têm amado o pecado, e quando a palavra de Deus fala lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, bem-aventurados que choram, não é o chorão, é aquele que chora pelo seu pecado, é aquele que quando peca se arrepende com uma tamanha profundidade, que ele olha para aquele pecado que ele cometeu e ele não suporta ser conivente com aquilo, e aquilo lhe traz uma dor no coração, e aquilo lhe traz uma tristeza segundo Deus, que o leva ao arrependimento sincero. Nós somos a geração que, eu pequei e peco, é só uma mentirinha. Mas o que tem? É só uma coisinha, é simples. E nós não nos arrependemos, porque nós justificamos o nosso pecado. Aliás, foi a primeira saída de Adão. Senhor, eu pequei porque o Senhor me deu essa mulher aí. A culpa é do Senhor, Deus. Quase foi isso que ele quis dizer. Agora, quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos notar que o nosso pecado tem feito separação entre nós e Deus. Então nós precisamos de um arrependimento profundo. E esse arrependimento deve ser todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias temos pecado contra o Senhor. Meus irmãos, o que você pensou essa semana? O que você fez essa semana? O que você falou essa semana? Você pode vir aqui à frente e confessar perante essa igreja? Na íntegra? Seria duro, não é? Mas você foi ao Senhor e se arrependeu diante dele. E você olhou para Cristo na cruz pelos olhos da fé e viu que aquilo aconteceu pelo seu pecado. E eu vi que aquilo aconteceu pelo meu pecado. E agora eu entendo que há uma gravidade no meu pecado. E a palavra do Senhor em Romanos 6:23 diz que o pecado é algo tão grave que ele tem um salário. Olha o que diz em Romanos 6:23: pois o salário do pecado é a morte.
Simples assim. O pecado não é algo que você pode manipular. Eu não sei se você notou no trânsito de Poços de Caldas, agora ficam as pessoas fazendo malabarismo, não é? Tem gente que está fazendo malabarismo com o pecado, e achando aquilo bonito, e achando aquilo bom. Mas o pecado tem que ser algo agressivo na sua vida. Você precisa odiar o pecado. Você não pode defender o aborto. Você não pode defender o sexo antes do casamento. Você não pode defender, jovem, a cola lá na escola. Você não pode receber aquela mensagem que fala contra o Evangelho da Graça e você achar aquilo maravilhoso. Aquilo deve ser agressivo à sua vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que foi à cruz e morreu por mim e por você. Será que a nossa vida tem sido assim? Entendendo a gravidade do pecado que colocou o nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais pecou, naquela cruz? O pecado traz a condenação para o homem. Meus irmãos, um texto muito forte também, Romanos, capítulo 5, versículo 17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha que maravilha! Por um só homem todos nós pecamos, mas por um só homem muitos de nós serão salvos. Não todos, muitos de nós serão salvos. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, olha que maravilha, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, é a solução para a minha vida e para a sua. A terceira observação que eu tenho a respeito do sacrifício de Jesus na cruz: a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Meus irmãos, muitas vezes você pensa em ser uma pessoa ativa na obra do Senhor, para tentar ser aceitável a Deus. É o grande erro que nós temos. Tentar pagar, ou trocar, ou barganhar com Deus. Ser aceito pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos. Não, nós nunca seremos aceitos. O sacrifício de Jesus na cruz foi aceitável a Deus. Ele foi perfeito. Ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor esperava. E é interessante, essa aliança na cruz foi algo elaborado pelo próprio Pai, antes da eternidade, antes de que eu e você existíssemos, antes de que houvesse alguma coisa. Deus já tinha uma aliança na cruz de Calvário, porque Ele sabia que eu e você pecaríamos. Agora, as pessoas, sábado, por exemplo, sexta-feira, eu e o Vinícius, nós estávamos chegando aqui para a oração, eu vi as pessoas caminhando ali, né, Vinícius, com um pedaço de pau, tentando ali ser aceitos a Deus, através de uma caminhada, talvez até um santuário, até um local de devoção, sei lá o quê. Nada que nós fazemos pode pagar os nossos pecados. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente. A nossa dívida era impagável. Nós devíamos aquilo que não poderíamos pagar. Você não precisa ser agitado numa denominação para ser aceito por Deus. Muito pelo contrário, você precisa se acalmar. Um dos grandes erros ministeriais que, quando eu fui enviado para o Kennedy 2, foi tentar fazer tudo. Um dos grandes erros que eu tive, eu perdi comunhão com o Pai.
Quando você começa, e quando você é enviado, e quando você é enviado sem o acompanhamento, e quando você está naquele fogo, você quer fazer tudo, você quer segurar em todos os lados, e você quer salvar as pessoas. Grande erro ministerial. Eu não preciso ser tudo isso. Aliás, eu preciso descansar nele. Eu preciso entender que esse sacrifício é suficiente para salvar um pecador como eu. E esse sacrifício pode salvar os demais pecadores. Um dos grandes problemas pastorais hoje é o peso que eles colocam sobre eles mesmos, tentando fazer uma igreja crescer, tentando fazer número de batismos mensais, tentando fazer com que pessoas se convertam. Um pastor que trabalha assim, ele está colocando um peso que ele não suportará carregar. A salvação não é prerrogativa do homem, é prerrogativa de Deus. E é somente através do sacrifício de Jesus na cruz, ele é suficiente para salvar um homem, sem que nenhum evangelista vá até esse homem. Aliás, quando você estiver muito operante na obra, saiba que Deus pode pegar pedras e colocá-las para fazer o melhor serviço que o seu e que o meu. Então descanse nele, entenda a suficiência de Cristo na sua vida, entenda que a sua dívida era impagável, e que Ele fez tudo, e que você não pode complementar em nada a obra do Senhor. Até a fé para você confessar Jesus vem da palavra, não nasce no seu coração. Não é um pastor que coloca no seu coração a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a sua confissão de fé, ela não vale nada, se ela não veio do Espírito Santo de Deus. Porque até isso, hoje os pastores estão forjando número de salvos. Quem que aqui quer receber Jesus na sua vida, vem à frente. Isso é manipular a salvação. Quando eu fui salvo, ninguém me chamou à frente. Deus me tocou onde eu estava, no banco de uma igreja. Um perdido dentro de uma igreja. E ali houve choro e houve arrependimento. Um homem que andava armado, não um pouco armado, pelo menos com 5 armas, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e esse Espírito mostrou quem ele era, e este homem então caiu, e foi sepultado com Cristo Jesus. Não foi uma obra de homem, não foi porque eu criei, foi porque a fé foi colocada no meu coração, porque Ele faz toda a obra da salvação. Então, se eu chamar você aqui, ou chamar até um pregador melhor, que mexe mais com o seu emocional, ele chama você que está indeciso, e você vem aqui à frente, e ele manda que você repita algumas palavras, e ele vai declarar você salvo, e você vai sair, e vai fazer tudo que você fazia, e vai continuar da maneira que você era, e nada vai acontecer na sua vida, porque foi algo forjado por homens. Só o sacrifício de Jesus pode fazer esta obra. 4, a verdadeira e única esperança para o condenado está na cruz e no sacrifício de Cristo Jesus. Meus irmãos, você que ainda não teve uma decisão real por Cristo Jesus, eu não sei quem você é, mas você sabe. Você tem procurado encher o seu coração de alegria. Você tem buscado em várias coisas como ter um coração cheio, mas você não tem conseguido. Eu não vou desanimar você, eu vou falar a verdade, você jamais conseguirá. Só há uma esperança para um condenado: Cristo Jesus, morto e ressurreto ao 3º dia. Não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra verdade, não há nenhuma outra vida a não ser em Cristo Jesus. A igreja precisa voltar para a palavra de Deus. Eu e você precisamos entender, a verdadeira e única esperança é a cruz, e a cruz é rejeitada pelo perdido. Você acha que o perdido ama Deus? Ele não ama.
Você acha que aquele homem que está no pecado ama a Deus? Não ama, ele odeia a Deus. Ele é um rebelde contra Deus. Ele precisa então ser tocado por Deus. Quando nós entendemos pela palavra do Senhor em 1 Coríntios 1,18, olha o que diz lá: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Você vem entender aqui que o perdido odeia a Deus. O perdido não ama a Deus. Você vai encontrar pessoas aí no Brasil todo que dizem, eu amo a Deus, mas tem uma vida fora da palavra do Senhor. Na verdade, eles não amam a Deus. Eles amam o pecado. Eles são discípulos de Satanás. Até que um dia a graça do Senhor os alcance, ou não. Se não alcançar, eles continuarão da mesma maneira. Senão, eles serão sempre rebeldes contra o Senhor. Não há um coração ímpio que não seja rebelde contra Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perdidos. Eles não aceitam um tipo de mensagem como essa. Um Deus santo, poderoso, vir, ficar como homem aqui por um tempo, depois ser condenado à morte, que só os piores marginais seriam condenados. Essa mensagem só pode ser entendida quando o Espírito Santo de Deus toca um coração e nós vemos que é a única esperança para aquele que está condenado. Só através de Cristo Jesus a salvação. Só através daquele sacrifício da cruz nós podemos obter a salvação. Meu irmão, não olhe para nada a não ser para a cruz de Cristo. O Senhor Jesus diz, quando eu for levantado, eu atrairei a todos. Todos olharão para a cruz de Cristo. A maioria será condenada, mas muitos serão salvos pela misericórdia dele. Não há como ficar indiferente a essa única esperança, Cristo Jesus. Eu queria que você prestasse atenção. Durante a sua semana, você se lembra do sacrifício de Jesus na cruz? Antes de você tomar as suas decisões, você se lembra do sacrifício de Jesus na cruz, da importância que você deve dar, da prioridade que você deve dar à palavra de Deus? Durante a semana, você nota que a sua vida, durante a semana, reflete verdadeiramente quem você é perante Cristo Jesus? Não é aqui dentro, não é nessa 1h30 que a gente fica aqui, não, é lá fora. Lá fora, lá no seu dia, lá na sua vida, lá na sua labuta, é lá que você mostra se você já tem essa esperança viva no seu coração. Meus irmãos, nós precisamos retornar urgentemente para o Evangelho da Graça. Quinto, a cruz, Cristo Jesus, é a justificação total do pecador. Meus irmãos, nós estávamos condenados, e nós não podemos apenas falar, me perdoa, está tudo pronto. Deus é um justo juiz, Ele não pode simplesmente dizer, olha, agora está tudo apagado. Não é assim que funciona. Há de se pagar o preço pelo nosso pecado. E é interessante que Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Cristo justifica na cruz o pior pecador que pela fé vai a Ele. Cristo vai à cruz e justifica. É interessante que esses dias eu dei um exemplo de um pastor, e eu achei muito sábio o exemplo que ele deu, e ele diz, se você chegasse na sua casa, e alguém tivesse matado o seu filho, e ele estivesse ali sentado do lado do cadáver do seu filho, e ele falasse, eu matei o seu filho, e você chamasse a polícia, aquele homem fosse detido, vamos dizer que é um homem, e depois ele fosse a julgamento, aí chegava no dia lá, o juiz falaria assim, olha, o senhor matou esse menino? Matei. Com esse requinte de crueldade? Sim, matei, mas eu sou um juiz joia, você está perdoado, pode ir embora. Você acha que isso seria certo? Você acha que esse juiz seria justo? Não. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar.
E foi isso que Jesus fez. Nós estávamos condenados. Além do perdão que nós obtivemos da parte de Deus, Jesus vai e paga a nossa pena. Agora nós nos tornamos justos, não porque nos arrependemos, mas porque Cristo pagou o nosso pecado. Vocês entenderam? Quando ele vai ao Getsêmani, na sua angústia, e ali ele tem o suor com sangue. Vocês entenderam agora? Porque ele iria receber sobre ele todos os nossos pecados, e a ira de Deus seria derramada sobre ele. Não é por causa dos cravos, nem porque a morte de cruz era a morte mais violenta da época, porque muitos outros cristãos foram crucificados também. Estima-se que 50 milhões de cristãos foram mortos com requintes de crueldade. Quando Nero sentia assim vontade de matar cristãos, ele pendurava cristãos no seu jardim, colocava piche e lançava fogo. Eles serviriam de luminárias para o seu jardim. E diz que a maioria daqueles cristãos estavam amarrados ali, cheios de piche, glorificando a Deus e cantando hinos de louvor. Em espírito e em verdade te adoramos. E diz que quando um cristão daquele morria, o seu sangue vertia no chão, e brotavam ali 50, 30, 40 crentes novos. E Nero teve que parar de queimar os cristãos, porque quando ele colocava os cristãos na arena para ser devorados pelos leões, às vezes mãe com recém-nascidos, famílias com crianças, e quando os leões matavam toda aquela gente, que Nero andava no meio daquelas carcaças, havia expressão de adoração e alegria naquelas pessoas. E diz que Nero não se conformava como aqueles homens e mulheres morriam, estraçalhados por leões, mas com os rostos brilhando, talvez como Estevão quando brilhou, e pareceu o seu rosto como o rosto de anjo. Então não foram os cravos que foram a parte mais dura da crucificação de Cristo, mas o meu pecado e o seu pecado, que fizeram com que ele recebesse sobre ele a ira de um Deus furioso. Meus irmãos, uma obra que traz a paz entre Deus e o homem. Nós estávamos em guerra diante de Deus. Olha o que diz aqui, versículo 1 do capítulo 5 de Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Cristo Jesus nos trouxe paz com Deus. Nós estávamos sem estar reconciliados com Deus, mas através de Cristo nós estamos agora reconciliados com Deus. Meus irmãos, eu quero que você entenda, os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento eram só para mostrar que o Cordeiro Santo faria o sacrifício perfeito. Sangue de touros e de bodes não poderiam perdoar pecados. Havia de um Cordeiro justo, reconhecido por João Batista. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Seria morto e sacrificado. Aquele mesmo que começou com Abraão, quando ele ergue o cutelo para seu filho Isaque. E o Senhor então diz: pare, agora eu sei que tu me amas. E agora esse cutelo, pelo próprio Deus, é desferido em Cristo Jesus. E eu e você temos acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Você tem entendido isso? Olha o que diz Hebreus 10, 12. Mas quanto este sacerdote acabou de oferecer para sempre, Cristo Jesus, o verdadeiro sacerdote, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Glória a Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos ter outra mensagem. Cristo Jesus é a nossa mensagem. Nós não podemos perder tempo.
Nós não podemos perder tempo com um pastor engraçado, com um jovem com o cabelo arrepiado para ministrar para jovem. Nós não podemos perder tempo com isso. Nós precisamos falar de Cristo e da obra de Cristo, da palavra de Deus. Não há tempo a ser perdido. Não há louvor em falar de outra coisa a não ser de Cristo Jesus. Conclusão: olhe para a cruz. Pare de olhar para o homem. Pare de olhar para as situações dessa vida. Pare de olhar para esse mundo. Meu irmão, às vezes eu falo que é difícil o crente ter um programa de televisão para ele assistir. É quase que impossível. Porque nada ali está glorificando a Deus. Muito pelo contrário, tem sido uma defesa às coisas que Deus condena. É difícil um cristão lavado no sangue do Cordeiro, que tem a marca e o selo de Cristo no seu coração, estar diante de uma televisão e achar ali alguma coisa produtiva, que vai revelar graça ao Senhor. É difícil. Então as pessoas acham que eu sou, sei lá, eu nem sei mais que eu sou. A turma fala mesmo, mas eu estou firme aqui. Estou firme pela misericórdia de Deus. E não consigo, como diz a nossa irmã Sandra, não consigo digerir essas coisas, Sandra, que passam na televisão. Não consigo aceitar. Porque elas defendem tudo aquilo que Deus condena. Não consigo perder o meu tempo vendo algo que não vai edificar. Eu queria que você prestasse muita atenção. A palavra do Senhor diz que nós devemos tomar a nossa cruz. A cruz é vergonha, a cruz é humilhação, a cruz é autonegação, mas a cruz vale a pena. Eu queria que você pensasse como está a sua vida com Cristo hoje. Como está a sua vida com Cristo hoje? Se Jesus Cristo voltar essa noite, e se você estiver diante dele esta noite ainda, o que ele vai dizer para você? Vinde, benditos para o reino comigo? Ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Senhor, mas eu era bacana, eu tocava teclado e ainda pregava na igreja, Senhor Deus. Senhor Deus, eu ia na reunião todo dia cedo, Senhor Deus, olha, Senhor Deus, ó. Eu não falava mais palavrão, Senhor Deus. Nunca fui corintiano, Senhor Deus, aleluia. Nada disso. Nada disso. Você foi à cruz de Cristo. Pela fé. Você foi à cruz de Cristo pela fé. Você passou a viver para Cristo Jesus. Você teve o seu caráter moldado por Cristo Jesus. Você, durante o tempo que você viveu depois da sua conversão, você foi um imitador de Cristo. As pessoas te chamam cristão porque você se parece com Cristo. Ou as pessoas te chamam cristão porque você tem um crachá, igreja fulana de tal. Eu quero deixar um último texto. Está lá em Romanos 6, versículo 5. Eu vou ler na versão NVI. Romanos 6, 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Garantia para o crente. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Liberdade em Cristo. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para o Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Cuidado com o negócio do coração. Ai, mas meu coração mandou. Coração é corrupto, enganoso, terrível. Mulheres, mais novas, vou chamar mulherzinha, senão é diminutivo. Mulheres novas, que não se casaram ainda, cuidado com aquele negócio. Ai, mas meu coração diz que é ele. Se Deus não diz, pula fora enquanto é tempo.
Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Olha, vocês voltaram, vocês salvos voltaram, ou nós voltamos da morte para a vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É Deus que faz isso. A graça de Deus, nós não merecemos, mas ela foi derramada sobre alguns de nós. E eu espero que seja derramada sobre todos nós. Que Deus te abençoe. Que você possa ser mais simples em buscar a Deus. E que o foco da sua busca possa ser Cristo Jesus. Meus irmãos, preste bem atenção. O Evangelho significa arrependimento e crer no Senhor Jesus. O Evangelho não é nada além disso. É arrependimento da nossa vida e crer no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus possa confortar o seu coração, que Deus possa consolar o seu coração, no nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu sei que você queria ficar mais. Eu sei que você queria que a gente ficasse mais umas 2 horas aqui pelo menos, mas eu não vou poder realizar seu sonho hoje. Mas é interessante que há salvação ainda hoje. A porta da graça está aberta, porque Cristo não voltou a segunda vez. A última trombeta ainda não ressoou. Nós ainda podemos, você que ainda não teve uma experiência com Cristo Jesus verdadeira, implore para que Ele te revele quem você é e quem Jesus é. Busque amar a Deus, deseje a Deus, comece a sonhar com as coisas de Deus. Às vezes a gente quer um bem material nessa vida, né? E a gente faz tanto para conseguir aquilo, a gente faz estratégia, a gente faz sacrifício, não é verdade ou não? Às vezes a gente deixa até de comer para adquirir uma coisa, algum bem material, não é verdade? Sabendo que o melhor está em Cristo Jesus, sabendo que a suficiência é da cruz, sabendo que esse amor nós não encontraremos em nenhum outro lugar. Meu irmão, você não encontrará um amor assim a não ser em Cristo Jesus, no Deus Pai, no Deus Espírito Santo. Você não encontrará também uma suficiência em você mesmo e naquilo que você conquistar, somente em Cristo Jesus. Então eu quero que você analise a sua vida agora, e que você busque em Deus, você que ainda não é salvo, a salvação em Cristo Jesus. Você que está desanimado, busque em Deus o vigor. Busque em Deus o vigor. Os que esperam no Senhor não se cansam nem se fadigam. Se você esperar nesse mundo e na resposta desse mundo, você vai ser cansado. Espere no Senhor. Se você necessita de uma oração especial, enquanto os irmãos vão cantar esse último cântico, eu peço que você venha aqui, os pastores vão orar pela sua vida. Se você sentir, não vem aqui mecanicamente não, mas se é algo que você está buscando em Deus, na cruz de Cristo, vem aqui à frente, você vai receber uma oração especial, e nós vamos encerrar esse culto, no nome de Jesus. Mensagem da cruz.
Deus para os que creem. Às vezes sinto que me amou mais do que seu próprio filho, pois o deste em meu lugar, mesmo sabendo que muitos não creriam, muitos zombariam da mensagem da cruz, que eu muitas vezes me esqueceria daquele dia quando me encontrou. Mesmo assim, o Senhor se agarrou naquela cruz. Imensurável amor, indescritível Senhor. Me perdoe por não compreender a beleza do teu infinito amor. Imensurável amor, indescritível Senhor. Meu coração deseja compreender a beleza do teu infinito amor. Quem compreendeu a mensagem da cruz, é loucura para os homens, poder de Deus para os que creem. Às vezes sinto que me amou mais do que seu próprio filho, pois o deste em meu lugar, mesmo sabendo que muitos não queriam, muitos zombariam da mensagem da cruz, que eu muitas vezes me esqueceria daquele dia quando me encontrou. Mesmo assim, o Senhor se agarrou naquela cruz. Imensurável amor, indescritível Senhor. Me perdoe por não compreender a beleza do teu infinito amor. Imensurável amor, indescritível Senhor. Meu coração deseja compreender
beleza do teu infinito amor. Obrigado. Meu Senhor Jesus, Obrigado. meu Senhor Jesus, Obrigado. meu Senhor Jesus, Obrigado. meu Senhor Jesus, Pelo imensurável amor, pelo imensurável amor. Obrigado. Obrigado. meu Senhor Jesus. Mas mesmo assim, o Senhor se agarrou naquela cruz. Imensurável amor, indescritível Senhor. Me perdoe por não compreender a beleza do teu infinito amor. Imensurável amor, indescritível Senhor. Meu coração deseja compreender a beleza do teu infinito amor. Obrigado. Meu Senhor Jesus, Obrigado. meu Senhor Jesus, Senhor Deus, muito obrigado. Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estar diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é perfeita, o Senhor é perfeito, Tu és um Deus santo 3 vezes. Tu és um Deus maravilhoso, mas nós somos ainda pecadores, Senhor Deus. Senhor Deus, nós temos tentado Te buscar, nós temos tentado, Senhor Deus, acertar as nossas vidas. Nós temos tentado ter o nosso caráter conformado ao caráter de Cristo, mas temos errado muito ainda, Senhor Deus. Senhor Deus, nós não queremos sair daqui acomodados com os nossos erros, com os nossos pecados, Senhor Deus. Nós queremos uma nova vida, Senhor Deus. Nós queremos colocar os pés para fora desse tempo de adoração, Senhor Deus, e testemunhar Cristo Jesus vivo em nós, Senhor. Nós queremos Te louvar pelo sacrifício da cruz do Calvário. Nós queremos Te louvar porque não haveria saída para nós, Senhor Deus. Estaríamos ainda condenados pela eternidade, Senhor. Mas aprove ao Senhor nos amar, nós Te damos graça. Aprove ao Senhor provar o Seu amor enviando o Seu Filho, nós Te damos graça. Aprove ao Seu Filho nos ensinar a palavra e nós Te damos graça. Mas aprove ao Seu Filho subir à cruz, morrer e ressuscitar ao 3º dia, nos garantindo perdão dos pecados e uma vida na Nova Jerusalém. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado porque ainda pequenos para entender esse amor imensurável, nós queremos mais do Senhor. Que esta igreja seja intensa em adoração, que essa igreja tenha uma vida coerente com a Tua verdade, que essa igreja realmente testifique e testemunhe que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. Senhor Deus, Tu és o Deus que pode curar enfermos, Tu és o Deus que pode trazer o filho que está fora da palavra, Tu és o Deus que pode restaurar o casamento, Tu és o Deus que pode colocar arrependimento nessa nação, Tu és o Deus que pode exterminar a corrupção dessa nação, mas principalmente Tu és o Deus que pode santificar um homem através da Sua palavra. No nome de Jesus Cristo,
Que o teu amor e a tua glória, Senhor Deus, seja liberada sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos te amar, nós queremos te bendizer hoje e pelo tempo que o Senhor nos permitir viver aqui. Visita os nossos irmãos que assistem esse culto pela internet, que eles possam sentir algo especial, mesmo longe, mas essa comunhão que é aqui dentro, Senhor Deus, que pode também acontecer na vida deles, no nome de Jesus Cristo. Oh Senhor Deus, vem sobre as nossas vidas, que a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja liberado sobre essa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor.